Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Kalene, juntamente com a professora Mara e o professor David. Hoje é o momento, que a gente vai, o Se Liga Saeb, nono ano, matemática, e a gente vai trabalhar questões sobre alguns descritores do Saeb, que será uma prova externa, que em poucos dias vocês irão passar por esse processo. Eu espero que tenhamos uma aula muito produtiva, que vocês aprendam, absorvam mais do conteúdo e que gostem, tá? Obrigada! Olá pessoal, como a Kalene falou, me chamo David, sou professor também de matemática e espero que nessa tarde a gente possa contribuir aí na formação de vocês para essa prova. Olá pessoal, me chamo Mara, tudo bom? Prazer estar com vocês hoje. Vamos resolver algumas questões e espero que todos entendam, compreendam os conteúdos e façam aí também, tá? É isso. Vamos iniciar, certo? Na primeira questão, nós temos uma questão onde temos uma subtração de números decimais. O texto da questão diz o seguinte: Gilda completou a conta com os números que faltavam. Então aí vocês estão vendo um cálculo onde nós temos uma subtração de números decimais. Como assim, Amara? Bem, vamos lá, eu tenho 8,917 menos 5,463. Ela completou com esse 3 aí, certo? E o resultado nós já temos também na questão, 3,554. Ela completou com esse 5. Bem, a questão diz o seguinte: cometeu erro na coluna dos. Aí vocês têm que ter a noção, têm que saber o que é um inteiro, o que é um décimo, centésimo e milésimo. Bem, vamos lá. Vou fazer aqui no quadro para que vocês tenham noção, certo? É o seguinte, eu tenho 8,917 menos 5,463, onde o 3 foi Gilda que completou, O 3 aqui, certo? O resultado eu tenho 3,554. Esse 5 foi Gilda que completou e 54. Bem, onde está o erro, certo? Onde está o erro? Vamos lá. Na subtração, nós temos que lembrar o seguinte: vírgula abaixo de vírgula já está. E vamos fazer a conta normal, certo? Bem, 7 menos 3. Eu tenho 4, 7 menos 3 é 4, corretíssimo. 1 menos 6. Mara, como é que funciona? Como é que eu vou tirar 6 de 1? É o seguinte, quando você quer retirar uma quantidade de um número que não dá para retirar, no caso eu tenho 1 é menor que 6, então você vai pedir emprestado ao colega do 1, ao vizinho do 1. Como assim? Quem é o vizinho do 1? O vizinho que antecede o 1, certo? Então eu vou pedir emprestado ao 9. O 9 não é mais 9, agora o 9 é 8, porque eu tirei 1 de 9. Na subtração funciona dessa forma. Então vamos lá, agora aqui é 8 e o 1 não é mais 1, 1 agora é 11, porque eu pedi emprestado. Então 11 menos 6, agora sim. Agora nós podemos retirar 6 de 11. Se eu retirar 6 de 11, eu tenho exatamente 5, está corretíssimo aí, 8 menos 4. 8 menos 4 não é 5, Gilda disse que era 5, mas não é 5, na verdade, 8 menos 4 é quanto? 4, não é? Então, aqui, é 4, certo? 8 menos 5, 3. Ok, A Mara errou aqui, onde tem o 5, na verdade, é 4. Então, vamos lá. Nesse número decimal, por que é decimal? Porque tem uma vírgula. Então, se tem vírgula, eu chamo de decimal, certo? Ok. O número que vem antes da vírgula, eu chamo de inteiro. Então, o número antes da vírgula é um número inteiro. Depois da vírgula, o primeiro número é chamado de décimo. O segundo número, no caso esse 5 aqui, de centésimo. E o terceiro número de milésimo. É só vocês tentarem associar a 10, 100 e 1000. 10 tem quantos zeros? 1, então o primeiro número. 100 tem quantos zeros? 2, então o segundo número. E 1000 tem quantos zeros? 3, então o terceiro número. Bora lá.
o 4 é décimo, o 5 é centésimo e no caso esse último 4 aqui é milésimo. Ou seja, Gilda errou nesse 4 aqui, ó, que está marcado aqui de preto, certo? Então, como ela errou aí, que na verdade ela colocou um 5, mas é um 4, então ela errou ali na coluna um número, né, no caso, do décimo, o décimo. Ou seja, alternativa B, né? Nas alternativas da questão eu tenho A, inteiros, B, décimos, C, centésimos e D, milésimos. Sempre lembre-se disso, tá? Quando vocês estiverem estudando algum número decimal, quando vem o primeiro número depois da vírgula, décimo. Associa o 10 que tem 1, 0. Quando vem o segundo número, associa a 100, certo? Que tem 2 zeros. E o terceiro número, associa a 1000, que tem 3 zeros. E tudo que está antes da vírgula é inteiro, certo? Ou seja, aqui neste número da questão, o 3 é um inteiro, assim como o 5 e o 8, tá? Desses números anteriores. Ok? Certo, né? Então vamos prosseguir. Segunda questão. Na segunda questão, eu tenho aí, né, uma soma, né? No caso, eu tenho um número que foi decomposto em uma soma, certo? Onde eu tenho 5 mais 0,06 mais 0,002. Então, vocês têm que observar como é que esse número foi decomposto e como é que vocês vão fazer essa soma para voltar para o número original. Amara, o que é um número decomposto? Você pega o número inicial, certo? Pega esse número inicial e faz uma soma, na verdade você decompõe em somas, onde essa soma você volta para o número. Essa soma pode ser dividindo, né, dividir um número em sua parte inteira, em sua parte decimal, sua parte na sua milésima parte ou na sua centésima parte, dessa forma, certo? Então vamos aí, tá? Vamos apagar essa questão anterior. E na segunda questão, o título vem dizendo assim, ó. O número decimal que é decomposto em... Aí vocês têm 5 mais 0,06 mais 0,002. Então vocês têm que determinar qual é esse número inicial que foi decomposto, certo? Aí tem as alternativas. Alternativa A, 5,06, 5,62, né, no caso. Na alternativa B, 5,602. C, 5,206 ou D, 5,062. Então, vocês têm essas 4 alternativas. Amara, como é que eu faço essa questão? Como é que eu resolvo essa questão, né? Na verdade, bem, vocês podem fazer essa soma, né? Vocês sabem fazer uma soma tranquilo. Lembrando, quando vocês têm um número natural, um número inteiro, vocês podem representar ele como um número decimal. Hoje, como assim? Tá vendo esse 5? Ele não tem vírgula, tá? Ele é um número natural. Mas você pode representar ele como um número decimal. Mas como assim? O 5, na verdade, é 5,0. Vamos colocar 00, certo? Aí vocês vão entender porque eu coloquei distante de 0, tá? Bem, o 6 é 0,06, né? Esse segundo número. Vírgula abaixo de vírgula. Sempre tem que lembrar disso. Se vocês não colocarem vírgula abaixo de vírgula, tanto na adição quanto na subtração de números decimais, vocês não vão conseguir chegar na resposta correta da questão, né? No resultado correto da questão. Então vamos lá, tá? O 6, o segundo número no caso é 0,06. Então tá aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula, tá? E o terceiro, né, por fim, o terceiro número é 0,002, certo? Eu estou adicionando, eu estou somando. Tá vendo que esse 6 aqui, ele não tem o último zero? Eu posso colocar esse zero aqui, ó. Amara, por que tu colocou desse zero depois desse segundo número e do primeiro número? Porque, na verdade, depois da vírgula, todo zero, né, à direita, depois de qualquer número, ele não vale nada. Então, 5 é a mesma coisa que 5,0000, sempre vai ser 5. E esse 0,06 é a mesma coisa que 0,060. Esse zero aqui à direita, certo? Zeros à direita de qualquer número não valem. Então, eles não vão alterar em nada a nossa soma, a nossa adição. Ok? Então, vamos adicionar. Então, vou colocar aqui, ó, símbolo de mais.
e o tracinho. Toda soma tenta organizar para não ficar, né, de forma desorganizada e acabar fazendo ali um resultado, né, chegando a um resultado incorreto, ok? Então vamos lá. 0 mais 0 mais 2. 0 mais 0 é 0, mais 2 é 2. Então coloco aqui o 2 lá embaixo, certo? 0 mais 6, 6. E 6 mais 0 continua sendo 6. Qualquer número mais 0 sempre vai ser esse número, certo? O 0 é o número neutro da adição. Então ele não vai alterar em nada no resultado. Se eu tenho 6 e estou somando 0, continua sendo 6. Então, ó, 6, certo? Ah, Mara, que eu tenho 0 mais 0 mais 0. 0 mais 0 mais 0 é 0, certo? É só vocês relacionarem a dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, né? Sempre dá certo. A real. Se eu tenho 0 reais, eu vou continuar com 0 reais. Com nada. Então, 0 mais 0 mais 0, nada. Ok? Bem, olha aí essa vírgula. O que a gente faz com essa vírgula? Essa vírgula sempre vai permanecer abaixo. Então, se você chegou na parte da vírgula, você repete ela. Vírgula abaixo de vírgula. Não esqueçam disso. Aqui, ó. Vírgula. Coloquei vírgula abaixo de vírgula. Se você fizer dessa forma, não tem perigo de errar, não tem erro. Bem, 5 mais 0, sabemos que é 5. E 5 mais 0, também sabemos que é 5. Repete aqui o 5, ó. Ou seja, esse número inicial, o número que foi decomposto, né, nessa adição ali, nessa soma, na verdade é 5,062, certo? 5,062, ok? Alternativa D. Todo mundo entendeu? Tudo ok, né? Na verdade, se vocês forem ler esse número é 5,62 milésimos, tá? Só aí um bizuzinho, tá? Por que é milésimo, Mara? Porque tem 3 números depois da vírgula. Se tem 3 números, é milésimo. Ah, Mara, se tivesse só 2 números, seria centésimo. 5, centésimos, né? Alguns centésimos. E se tivesse somente um número, seria 5, né? Alguns décimos, ok? Vamos lá. Terceira questão. A terceira questão, vocês têm uma expressão numérica. Nessa expressão numérica diz o seguinte, tá? O valor da seguinte expressão numérica é... Aí vocês têm a expressão numérica na questão. 2 quintos, eu leio 2 quintos. 2 sobre 5 é 2 quintos. Menos 1 décimo. 1 sobre 10 é 1 décimo. Mas aí nós temos um número decimal, 0,2. Décimos, não é? Eu tenho 2 décimos também. Porque se tem um número depois da vírgula, é décimo. Lembraram? Então vamos lá. Para essa questão, nós vamos organizá-la direitinho para resolver. Uma dica que eu dou sempre para que vocês resolvam uma questão de forma correta. Esquematiza a questão, coloca a questão direitinho, né? Escrevam os números na sequência correta, que não tem erro. É só você fazer o cálculo de forma organizada. Se esse cálculo estiver de forma organizada, não tem erro, tá? Bem, vamos lá. Eu tenho 2,5 menos, né? 1 décimo, 1 sobre 10. No caso, mais 0,2. Mais 0,2. Amara, quando eu tenho uma expressão numérica, eu começo por onde? O que é que eu resolvo primeiro? Essa é a minha dúvida, sempre tem essa dúvida. Quando você tem uma expressão numérica, que a gente tem uma subtração e uma adição. Quando você tem uma expressão numérica dessa forma, você sempre vai resolver na sequência, da esquerda para a direita, certo? Quem vem primeiro? A subtração. Na sequência, a subtração. Então, resolve aqui primeiro, tá? Bem, eu tenho uma adição, uma subtração, né, no caso, de frações onde o denominador é diferente, faz MMC. Quando eu tenho uma adição ou subtração, no caso de uma subtração, onde os denominadores estão diferentes, eu faço MMC. Todo mundo já sabe fazer MMC, né? Amado, o que é um MMC? Eu estou, na verdade, né, procurando o mínimo múltiplo comum a 5 e 10. Oxe, Mário, o que é isso? Vocês vão ver um múltiplo que é comum a esses dois números, que na verdade é o menor múltiplo. Por isso que o nome é mínimo múltiplo comum, porque é o menor, ok? E como é que eu faço esse MMC, né?
você vai fazer da seguinte forma. Geralmente eu indico fazer num cantinho, né, da folha de vocês, para não ter erro. Deixa lá guardadinho, tá? Mas depois eu vou dar uma dica muito legal que vocês vão fazer no instante, o MMC de 5 e 10, tá? Bem, vou fazer aqui no cantinho, tá? Aqui nós temos 5 e 10, eu faço dessa forma. Amara, por que tem que colocar essa barrinha toda vida do lado? Essa barrinha indica que você está fazendo uma decomposição desses números. Que no caso, eu estou decompondo em fatores primos, tá? É uma fatoração, certo? Eu estou fatorando esses números em primos. Como assim? São números primos. São aqueles números que são divisíveis somente por um e por ele mesmo. Então eu vou decompor aqui, né? Eu vou fatorar. Bora lá. 5 e 10. Eu tenho um número, tá? Que é ímpar, 5, e um número par. Sempre que vocês tiverem um número par na fatoração, vocês iniciam por 2. 2 é o único primo par. Então vocês iniciam por 2, tá? Bem, coloca aqui um 2, ó. O 5 não dá para dividir por 2, né? Na fatoração você vai dividir. 5 não dá, então o 5 você repete, deixa ele quieto. Ah, mas o 10 dá por 2. Então 10 dividido por 2 é 5. Então aqui, ó, 10 dividido por 2 é 5. Ah, mas agora eu tenho 5 e 5. 5 é um número que é ímpar e ele é primo. Isso é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, se é primo, eu posso aqui, ó, dividir. Porque eu estou fatorando em números primos, certo? Bem, 5 dividido por 5 é 1. E esse 5 dividido por esse 5 também é 1. Quando vocês chegam ao resultado 1 aqui, ó, desse lado, certo? Da fatoração, quando vocês chegam a 1 e 1, então vocês param. E o que eu faço agora? Você observa os resultados do outro lado da barrinha. 2 e 5. Ah, eu tenho 2 e 5. Então, vocês vão pegar esses números e multiplicá-los. Como assim? Quanto é 2 vezes 5? Ah, 2 vezes 5 é 10, certo? 10. Então, o MMC entre 5 e 10 é 10. Uma dica que vocês vão adorar, que facilita, né, a vida. Bem, essa dica é a seguinte: quando vocês estão fazendo o MMC entre um número e um múltiplo desse número, 10 é múltiplo de 5. Por que é múltiplo? Porque 2 vezes 5 é 10. Então ele é múltiplo. Quando vocês estiverem fazendo o MMC entre dois números, onde um deles é múltiplo do outro, o MMC é sempre esse número que é múltiplo. Ou seja, quem é múltiplo aqui? O 10 é múltiplo de 5. Então o MMC é 10. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo de 3 e 9, MMC de 3 e 9, 9 é múltiplo de 3. Então, o MMC de 3 e 9 é 9. É uma dica que facilita, né? Para fazer aí um pouquinho mais rápido, né? E chegar no resultado da questão. Então, vamos lá. Já sei que o MMC é 10. Então, bora lá. Colocar 10 aqui, certo? Vou fazer uma setinha e 10. Amara, depois que eu faço o MMC, na verdade eu cheguei a um novo denominador da minha fração. Sim, isso mesmo. 10. Aí agora, o visozinho, que é rápido, prático e ajuda vocês. Quando vocês conseguirem chegar aqui a esse novo denominador, vocês fazem uma táticazinha que é o divide e multiplica. Como assim? Vocês chegaram aqui e aí vocês vão observar as frações anteriores. Como assim? Quem são as frações anteriores? 2 quintos e 1 décimo. E observa a operação também, que é uma subtração. Então, bora lá. Divide e multiplica. Sempre lembrem disso. Divide, multiplica, né? Tanto pelo denominador, divide, e multiplica o numerador, né? Então, bora lá. 10 dividido por 5. Quanto? 2. E 2 vezes 2 é 4. O divide e multiplica. Então, aqui é 4. A operação é uma subtração, certo? Repete ela. 10 dividido para 10, 1. E 1 vezes 1 é 1. Então, você coloca 1 aqui, ó, tá? Até aí, ok, né? Aí a gente repete o restante da expressão aqui, ó, 0,2. Repete, ok? Bem, aí vocês vão resolver esse numerador aqui, tá? Como assim, ela resolveu o numerador? Quanto é 4 menos 1? Façam aí. 4 menos 1 é 3. Então, a gente tem o seguinte: 3 décimos.
mais 0,2, né? Até aí, ok? 3 décimos mais 0,2. Uma dica que eu vou dar a vocês. Esse 0,2 é um número decimal, mas eu posso transformar ele em fração. Como assim, Amara? Lembra como eu disse a vocês como era a leitura desse número? Era 2 décimos, né? Para você transformar um número decimal em fração, você observa qual é esse número. Esse número, na verdade, sem a vírgula, seria 2, né? 2. E quantos números tem depois da vírgula? 1. Então, um zero seria 2 sobre 10. 2 décimos em fração, tá? Nós temos o seguinte, para transformar esse número decimal em fração, vou repetir, né, esse 3 décimos aqui, ó, 3 décimos, fazer a setinha, né, a gente tá continuando, mas, já disse a vocês o vizinho, né, o número sem a vírgula é 2, e tem um número depois da vírgula, então um zero, 2 sobre 10. Ah, Mara, agora eu tenho uma adição de frações com o mesmo denominador. Se é uma adição de frações com o mesmo denominador, eu somo os numeradores e repito esse denominador, né? Então, bora lá. Quem é o denominador? É 10, tá? E os numeradores? 3 e 2. Então, 3 mais 2 é 5. E repete o 10. Então, 5 décimos, tá? Ah, então bora lá. Vamos fazer aqui, ó. Voltando pra cá, para que vocês possam ver direitinho. Turma, esse número aqui, na verdade, né, se eu somar 3 mais 2 é 5. Continuando aqui em cima, repete o 10, 5 décimos. Amara, mas eu não estou vendo nenhum 5 décimos ali nas alternativas. Tem 7 décimos, tem 1/2, tem 3 décimos e 23 décimos. Bem, são as 4 alternativas. Prestem atenção, quando vocês chegam em uma fração onde dá para simplificar, vocês simplificam para chegar no resultado final. Meu Deus, mas o que é simplificar, né? O que é simplificar? Simplificar é você observar tanto o numerador é esse número aqui de cima, ó. Denominador é o número de baixo. Então, observa o numerador, 5. O denominador é 10. Se esses números vocês conseguirem dividir por o mesmo número, então, vocês simplificam. Simplificar é dividir pelo mesmo número. Ah, Mara, mas eu estou vendo que o 10 não dá, no caso 10 é divisível por 2. É par, mas o 5 não é. Mas observa, o 5 é divisível por quem? Por 5. Ele é primo, né? Divisível por 1 e por ele mesmo. 5 é divisível por 5. E todo número que termina em 0 e 5 também é divisível por 5. Ah, 10 termina em 0. Então, 10 também é divisível por 5. Então, eu venho e simplifico por 5. Simplificar é dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5, né? No caso, pelo mesmo número, né? Nesse caso aqui, 5, tá? Então, aqui, ó, 5 dividido por 5 é 1. E 10 dividido por 5 é 2. Ah, agora sim, estou vendo uma alternativa que tem no meio, né? A alternativa B de bola, né? 1/2. Agora eu vou ter que fazer todos esses passos para resolver uma questão como essa. O ideal é assim, você fazer de forma organizada, como a gente fez aqui no quadro, para que você tenha controle do seu cálculo. Tendo controle, não tem erro. Ok? Então vamos lá para a nossa quarta questão, né? Essa quarta questão é uma questão do SAEC 2012, certo? E ela diz o seguinte: a professora de Paulo pediu-lhe que resolvesse a seguinte expressão. Nossa, mas uma expressão de novo? Sim, uma expressão de novo, tá? Envolvendo números decimais. Aí a gente tem 0,2 mais 0,8 elevado a 2, que a gente chama de quadrado, né? Mais, abre parênteses, 0,25 mais 2,75, fecha parênteses, dividido por 3. Essa é a nossa expressão. A questão diz assim: o resultado dessa expressão encontrado por Paulo é igual a... Vocês vão ter que saber qual é o resultado dessa expressão. Essa expressão, a dica também é fazer de forma organizada para que vocês consigam ter o controle do cálculo de vocês. Isso é tranquilo, né? Só fazer de forma organizada que chega no resultado. Vocês têm que lembrar o que é esse 2zinho lá em cima. Esse 2zinho lá em cima é dizendo que o número
está sendo elevado a 2, ou seja, ele é multiplicado por ele mesmo. Não é multiplicado por 2 não, tá? No caso, seria 0,8 vezes 0,8 e não 0,8 vezes 2. Não confunda, tá? Então, vamos lá, vamos escrever aqui, ó. No caso, eu tenho 0,2 mais 0,8 elevado ao quadrado, né? Elevado a 2, mais, abre parênteses, tenho 0,25 mais 0, no caso, mais 2,75, fecha parênteses, dividido por quanto? Por 3. Essa é a nossa expressão. Meu Deus, amado, por onde é que eu começo? Sempre tenho essa dúvida. Eu começo por onde? Por 2, por 0,2 mais 0,8 ao quadrado? No caso, quando você tem parênteses na expressão numérica, resolve o primeiro parêntese, que não tem erro, tá? Resolve o parênteses, aí no caso você vai resolver a divisão, é a sequenciazinha correta, né? Resolve a divisão, resolve ali aquela potência, né? E depois a adição que tiver, ok? Então vamos lá. No parênteses eu tenho 0,25 mais 2,75. Se eu dissesse a vocês o seguinte, vocês têm R$ 2,75 mais uma moeda de 25 centavos. Quantos reais vocês têm? Vocês no instante saberiam me dizer. Ai, Mara, eu tenho R$3. Vou juntar aqui minhas moedas, né? Sim, exatamente, tem R$3. Mas no caso, nós vamos fazer essa soma aqui, ó, bem esquematizada, para todo mundo saber como é que funciona, tá? E depois, quando for para o 500, fica bem mais fácil, né? Bem, aqui, ó. 0,25 mais 2,75. Lembrando, vírgula abaixo de vírgula, sempre, tá? 5 mais 5. Ah, é 10. Coloco 0, levo 1, tá? 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. Coloco 0 e levo 1. Ah, eu cheguei na vírgula. Cheguei na vírgula, eu vou baixar ela, porque vírgula abaixo de vírgula, não é assim? Ótimo. 1 mais 0. Ah, eu me lembro. A professora Mara disse que qualquer número mais 0 sempre vai ser esse número, porque 0 é o número neutro da adição. Então, 1 mais 0 é 1. E 1 mais 2 é 3. Então, a gente tem 3,00. Lembra que eu disse que depois da vírgula, todo número à direita, né, quando tem mais ninguém depois dele, não vale nada. Então, esse 3,00 é a mesma coisa que 3, ok? Vocês já podem colocar direto, aí 3, tá? Então, vamos lá. No caso, o resultado dessa adição do parênteses é 3. Então, repete aqui, ó. Vamos repetir tudo, tá? Pode repetir, não tenha medo. Mas dentro do parênteses foi 3. Nós resolvemos aqui. Vocês também resolveram juntando as moedas, que deu certo, deu R$3. Então vamos lá. 3 dividido por 3. Ok, né? Pronto. Ah, mas agora eu tenho uma adição, outra adição, uma divisão. Resolve a divisão. Sempre nessa sequência. 3 dividido por 3. Ah, eu sei, né? Estou com minhas moedas. É quanto? 1. Eu tenho 3 dividido para 3. Vamos supor R$3. 3 moedas de 1, né? Vamos supor assim. Aí você vai dividir para você e mais 2 amigos. Cada amigo vai ficar com, e você também no caso, vai ficar com R$1. Então 3 dividido por 3 é 1. Outra dica. Qualquer número dividido por ele mesmo é sempre 1. Por exemplo, 9 dividido por 9 é 1. 1000 dividido por 1000 é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é sempre 1, ok? Então, repete, 0,2 mais 0,8 ao quadrado mais 1. Ah, agora só tenho adições, né? Só tem adições, então resolve. Só que, uma observação, tem essa potência. Resolve a potência para depois adicionar, ok? Mas como é que resolve essa potência mesmo? Já me esqueci. É 0,8 vezes 2? Não. É 0,8 vezes 0,8. Porque esse 2 está dizendo que eu vou pegar esse número que está embaixo e multiplicar por ele mesmo. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui no cantinho, né? 0,8 vezes
0,8. É assim, tá? Não multiplica por 2 não, que tá errado. Bem, 8 vezes 8. Ah, vamos pensar, né? 8 vezes 8 é 64. Coloco 4, certo? E levo o 6 aqui pra cima. 8 vezes 0, 0. Mais 6, 6. Baixo 6. Aí, no caso da multiplicação, as vírgulas ficam onde? Você esquece da vírgula, só vai lembrar da vírgula no resultado. Esquece por enquanto. Bora lá. 0 vezes 8 é 0. Inicia uma casa depois, tá? Inicia uma casa depois. Então, esse 0 não vai ficar aqui debaixo do 4, vai ficar debaixo do 6, ok? E 0 vezes 0 vai ser 0. Coloca o tracinho e adiciona. Não é assim? Coloca o tracinho e adiciona. Agora vamos adicionar 4 mais nada. 4. 6 mais 0. 6. E o 0 baixo. Agora vocês lembram da vírgula. Eu tinha uma vírgula nesse número de cima e eu tinha uma vírgula nesse número de baixo. Ou seja, se a gente somar, tem duas casas, né? Depois da vírgula. Como assim, Amara? Observe esse primeiro. Nesse primeiro número, 0,8, eu tenho o 8 depois da vírgula, ou seja, um número. E nesse segundo número também, eu tenho 0,8, tenho um número depois da vírgula, ou seja, quantos números ao todo tem atrás da vírgula? Tem 2. Então, lá no resultado, vocês vão mandar duas casas, né? À esquerda, sempre lembre disso, tá? Então, anda 1, 2, 0,64. Ou seja, 0,8 vezes 0,8 é 0,64, ok? Todo mundo entendeu essa multiplicação, foi? Então vamos lá, vamos colocar aqui agora 0,64. Repete 0,2 mais, agora aqui é 0,64 mais 1. Ok, né? Agora é só adicionar. Vamos adicionar, certo? Como é que eu adiciono? Vírgula abaixo de vírgula. Ok? Vamos fazer aqui, ó, no cantinho. 0,2 mais 0,64 mais 1, tá? Adiciona. Amara, deve estar a vírgula do 1, tá? Depois dele, ó. Aqui, ó. Aí você preenche com zeros. Para facilitar a conta, para facilitar essa adição. Aqui coloca um zero também. Lembra que não modifica? Então, bora lá. 0 mais 4 mais 0. Ah, é 4. 4. 2 mais 6 mais 0. 8, né? Somei aqui, ó. 8. Vírgula abaixo de vírgula. 0 mais 0 é 0. Mais 1 é 1. Ou seja, essa adição final é 1,84 centésimos. Né? Eu lembro dessa forma. Tem dois números depois da vírgula, centésimos. Ah, agora sim, né? Cheguei na alternativa. Qual é a alternativa correta? 1,84. Ok? Tudo bem, né? Chegamos aqui, tá? Bem, vamos para a última questão. Nessa última questão, vocês têm um probleminha para interpretar, tá? Então, vamos lá. Vou ler junto com vocês, certo? Diz assim, ó. Vocês têm esse carro maravilhoso e o texto da questão é o seguinte. Um turista fez uma viagem de 3.600 quilômetros. Considerando que 3/4 do percurso, ou seja, desses 3.600 quilômetros, foi feito de trem. E desses 3.600 quilômetros, 2/9 foi feito de ônibus e o restante de carro. Aí ele pergunta assim, ó, quantos quilômetros o turista percorreu de carro? Quantos quilômetros aí que ele fez com esse carro maravilhoso dele? E aí, vamos calcular? Bem, vamos lá. A questão, eu indico vocês anotarem as informações. Ajuda muito. Então vamos lá. O total, né, de quilômetros que essa viagem, né, que esse turista teve que fazer nessa viagem, foi 3.600 quilômetros. Então aqui o total é 3.600 km, Mara, quilômetro, isso mesmo. Bora lá. Agora, ele diz que no percurso 3/4 foi feito de trem. Então, bora lá. Desses 3.600, foi feito quanto de trem? Foi feito 3/4. Vou fazer aqui esse pontinho. De 3.600 quilômetros,
eu sei, né, que eu quero saber quanto é 3/4 desse percurso. Então, eu quero saber quanto é 3/4 desse valor, que foi feito no caso de trem. Aqui, ó, de trem, certo? E eu também tenho o seguinte, eu também tenho que de ônibus foi feito 2 nonos. Então, 3.600, eu quero saber quanto é 2 nonos desse valor. Porque no caso ele andou de ônibus, tá? Bem, bora lá. Como é que funciona? Como é que eu faço esse cálculo? Quando você tem um valor e quer saber uma fração desse valor, a dica é você multiplicar, ou seja, 2 nonos vezes 3.600. Essa é a dica, tá? No caso aqui, 3/4 vezes 3.600. Que no caso, o que é esse multiplicar? Seria 3.600 vezes 2 nonos. E vocês também podem interpretar da seguinte forma: você divide por 9 e multiplica por 2. É a mesma coisa, no final sai a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos multiplicar, que ajuda, né? Bem, quanto é 3/4 de 3.600? A gente multiplica para saber. Vou apagar aqui, que são as informações do caso, para a gente poder fazer o cálculo. Então, eu quero saber quanto é 2, no caso 3/4 de 3.600. Se é dia, eu multiplico 3.600. Agora, como é que funciona a multiplicação? Né? Como é que funciona essa multiplicação? Onde eu tenho uma fração e um número natural. Você multiplica o numerador, que é o número de cima, vezes o número natural. E divide por quem? Pelo denominador, tá? Funciona dessa forma, certo? Então, vamos lá. 3.600 vezes 3. Ó, vamos fazer aqui no cantinho, né? 3.600 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 também é 0. 3 vezes 6. É 18. Boto 1 e levo 8. Boto 8 e levo 1, né? E 3 vezes 3 é 9. 9 mais 1, 10. Então deu, no caso, né? 10.800. Então você vem aqui, ó. 10.800 dividido por quanto? Por 4. Aí você vai fazer essa divisão, né? É uma divisão tranquila que vocês conseguem fazer direitinho, tá? Bora lá, fazer essa divisão aqui embaixo, ó. 10.800 por quanto? Por 4. 10, 1 no caso não dá para dividir por 4, mas 10 dá. 10 dividido por 4 cabe 2, né? 2. Então vem menos 8. Por que menos 8, Amara? Porque 2 vezes 4 é 8, vem negativo. 10 menos 8, 2, certo? 2. 2 não dá para dividir por 4. Então, se não dá, você baixa o número vizinho, que não foi utilizado. Quem? O 8. Baixa o 8. 28 por 4 é 7. Então, coloco o 7 aqui. 7 vezes 4 é 28. 28 menos 28 é 0. Amara, mas sobrou esses 2 zeros aqui, ó. Se sobrou esses 2 zeros no dividendo, esse número aqui é o dividendo, esse é o divisor e esse é o quociente, que é o resultado, né? Se sobrou esses 2 zeros aqui no dividendo, você arrasta aqui, ó, para o quociente. Resultado final, 2.700, ok? Então, 3/4 de 3.600 é 2.700. Aí coloca aqui, ó, igual a 2.700. Deixa guardadinho, porque esse é o quilômetro que, no caso, o turista fez de trem. A gente vai saber quantos quilômetros ele fez de ônibus, faz o mesmo procedimento, tá? Ó, vou colocar essa setinha, a gente vai fazer agora embaixo quanto que ele fez, né? Quantos quilômetros ele fez de ônibus. Então, eu quero saber quanto é 2 nonos de multiplica 3.600. É o mesmo procedimento. Multiplica no final divide, tá? Por que eu divido, Amara? Se aqui é uma fração, né? Lembra que a fração pode ser interpretada também como uma divisão. É por isso que a gente pode dividir, ok? Amara, então agora o que é que eu faço? Multiplica aqui, ó. 2 vezes
vezes 3.600. Ó, vamos fazer a multiplicação aqui embaixo. Vezes 2. 2 vezes 0. Ah, é 0, né? 2 vezes 0 também é 0. 2 vezes 6. Ah, é 12. Coloco 2, levo 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. 7.200. Então, você vem aqui, ó, coloca 7.200 sobre quem? Sobre 9, né? Que é o denominador aqui, ó. Repete, tá? Ah, sobre 9. Então, bora lá. Que 9 igual, né? Igual. No caso, você vai dividir aí, né? 7.200 por 9, tá? Ah, Mari, então agora quanto é que fica, né? Eu me perdi. Bora lá. 7.200 dividido por 9, tá? 7 não dá para dividir por 9, mas o 72 dá. Ah, 72 por 9, quanto é essa divisão, né? 72 por 9. Ah, esse aqui é quanto? 8. Então, bota aqui o 8, ó. 8 vezes 9 é 72. Então, 72 menos 72 é quanto? 0. Então, 0 aqui. Se sobrou esses dois zeros aqui no dividendo, você arrasta ele para o quociente. Então, ficou 800. Ah, então o resultado aqui é 800. Ok, muito bem, isso mesmo, tá? Agora, mas como é que eu vou saber quanto que ele andou de carro? Você sabe quanto ele andou de trem, você sabe quanto ele andou de ônibus. Você soma 2.700 mais 800. Aí, o que sobrar, no caso, para completar 3.600 é quanto ele andou, no caso, é o quanto ele andou de, no caso, no carro dele, nesse carro maravilhoso que vocês estão vendo, tá bom? Então, bora lá, somar aqui embaixo, ó. 2.700 mais 800. 0 mais 0, vocês sabem que é 0. 0 mais 0. Ah, mas é 0, né? Ok, isso mesmo. 7 mais 8. Ah, 7 mais 8 é quanto? 15. Coloco 5 e levo 1. 1 mais 2, 3. Coloco 3 aqui. Ou seja, ele andou de trem e de ônibus 3.500 km. KM aqui, ó. 3.500 km. Ou seja, quanto é que falta para chegar em 3.600? Por lógica, né? Falta 100. Se eu somar aqui 100, dá 3.600, certo? Ah, Mara, mas eu não consigo fazer dessa forma, né? Então, você só subtrai. Se esse é o total, e ele no caso, o turista andou de trem e de ônibus, esse percurso aqui, você subtrai que o que faltar é o que ele vai andar de carro, tá? Vamos fazer essa subtraçãozinha só pra gente finalizar, né? Rapidinho aqui, pra ninguém ficar com dúvida. Bora lá. 3.600, tá aqui, né? Menos, no caso, 3.500. 3.500, tá? E no caso, são os quilômetros que faltam, né? 0 menos 0. Aí, 0. 0 menos 0 também é 0. 6 menos 5 é 1. E 3 menos 3, 0. Lembra daquele caso dos zeros depois da vírgula, depois dos números, né? Quando não tem nenhum número depois dele, não vale nada. Esse 0 aqui, ó, à esquerda, também não vale nada. Quando está dessa forma, né? Então, 0 e 100 é a mesma coisa que 100. No caso da questão alternativa B. E aí a gente finaliza essas questões, foram 5 questõezinhas sobre os números racionais. Até a próxima! Pessoal, dando continuidade, né, com a resolução das nossas questões, você liga Saeb. Aqui é a nossa segunda parte, onde a gente vai abordar questões dos descritores D13 e D12. Esses descritores trabalham a parte da área e do perímetro de figuras planas, certo? Lembrando que a área, né, é o valor equivalente, né, da superfície de determinada figura, e o perímetro é a soma dos lados de determinada figura plana, ok? A nossa primeira questãozinha, vou ler aqui o texto. Uma praça de formato retangular receberá de um empresário um novo gramado que cobrirá toda a sua superfície. Sabendo que as dimensões em metros dessa praça são 2x² e 3x mais 5. A área que será
coberta mede em metros quadrados? Pois bem, vamos primeiro fazer aqui o desenho do nosso retângulo, certo? E vamos pegar as informações. As informações são, aqui é 2x à quarta e aqui é 3x mais 5. Pois bem, a gente sabe que aqui é a base do retângulo e aqui é a altura do retângulo. Esse aqui é um monômio de grau 4, certo? Esse 2 é o coeficiente, esse x à quarta é a parte literal. Vocês lembram qual é a fórmula para calcular a área de uma figura plana, no caso aqui do nosso retângulo? Bem, quem respondeu que a área é base vezes a altura, acertou, está correto. Vamos montar aqui. A área é base vezes a altura. Aqui, nessa figura, a nossa base, como eu já falei, é 2x elevado a 4 e a altura é 3x mais 5. Então, vamos substituir aqui na fórmula. A área é a base, 2x à quarta, que multiplica a altura, que é 3x mais 5, certo? Então, aqui a gente tem um produto, né? A gente tem um monômio multiplicando, essa soma. A gente vai fazer o quê? A distribuição. Eu primeiro multiplico esse por esse, depois esse por esse. Então, a área é igual a 2x elevado a 4 vezes 3x. Como é que fica? Fazendo aqui desse lado aqui, no cantinho. Primeiro a gente multiplica os coeficientes. 2 vezes 3, 6. E agora vamos multiplicar a parte literal dos dois termos. X à quarta que multiplica x. Ó, x à quarta que multiplica x. Aqui, lembra o quê? Potência. Potência de mesma base. A base aqui é x, o expoente aqui é o 4 e o expoente aqui é 1. Que ele está subtendido aqui, né? Escondido. Então fica x, a gente repete o x e soma. 4 mais 1, 5. Então fica x elevado a 5. Aqui é uma propriedade da potência, né? Que a gente soma bases iguais, a gente soma os expoentes, não está multiplicando. Então fica 6x elevado a 5. Repetindo aqui, fica 6x elevado a 5. Agora vamos multiplicar 2x elevado a 4 multiplicado por 5. 5 vezes 2, isso, 10. 10, e a gente repete a parte literal, x elevado a 4. Então fica o valor, né? O valor da área do nosso retângulo é 6x elevado a quinta mais 10x elevado a quarta. Aqui é metros, né? Em metros quadrados. Entenderam? Agora vamos para a nossa segunda questão. Uma praça circular tem raio igual a 20 metros. Ela é dividida em 6 partes iguais, sendo que 3 são destinadas à construção de uns jardins, conforme a figura abaixo, né? Vamos ver, eu vou desenhar aqui. Primeiro ele vai pedir, a área pode ser calculada pela expressão, a área, né, de uma circunferência aqui, né, dessa praça circular é A igual a π, esse símbolozinho aí a gente lê π, vezes o R ao quadrado, onde o R é o raio, né, da circunferência. E aqui, nessa questão, a gente vai considerar que o valor do π é 3. A gente aproximou para 3. Sendo assim, a área do jardim é... Vamos aqui anotar as informações. A gente tem aqui a área circular, né? E a gente tem... Não ficou nada certo, né? Só para representar mesmo. Aqui é o jardim, ó. Aqui também e aqui também. A gente vê que 3 partes, são 6 partes e 3 é o jardim. E ele fala que o raio é 20 metros, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse valor e substituir na nossa formulazinha que ele já dá, que é a formulazinha da área. A área é igual a π, que multiplica o raio ao quadrado. Eu tenho, a informação da questão que dá é que π é igual a 3 e o raio é igual a 20. Pronto, a gente vai só substituir na nossa fórmula. A área vai ser igual a π, 3, que multiplica o raio,
que é 20 ao quadrado, certo? Quanto é 20 ao quadrado? É só a gente fazer 20 vezes 20. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 2 é 0, porque 0 multiplicado por qualquer número vai ser sempre 0. A gente pula uma casa, né? E fica 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2, 4. Agora a gente soma. 0, baixo 0, 0 com nada 0 e o 4. 400, ou seja, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é igual a 400. Então a área vai ser igual a 3 vezes 400. Quanto é, Kalene? 3 vezes 400. Vamos calcular. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, isso aí, 12. Muito bem. Ou seja, 1.200. A área que a gente encontrou aqui é 1.200. Pronto, a gente fez aqui a multiplicação. 3 vezes 400, 1.200. A área, 1.200. Kalene, mas é esse resultado que eu estou procurando? Não. Não é esse resultado que eu estou procurando. Por quê? Porque essa área igual a 1.200, ela equivale, né? Ela é a circunferência completa. E a gente viu que ela foi dividida em 6 partes iguais, sendo dessas 6 partes, 3 destinadas à construção desse jardim. Ou seja, a gente sabe que o todo é 6 partes e 3 vai ser o jardim, né? Os jardins. Então, 3 é a metade de 6. Concordam comigo? Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor e dividir por 2. Por quê? Porque aqui o jardim vai ser construído a metade da circunferência. Então, eu não quero saber o valor total da circunferência, da área da circunferência. Eu quero saber o valor que vai ser construído o jardim. Ou seja, a metade da circunferência. Por que a metade? Porque o todo são 6 partes. E as partes que eu vou usar para construir o jardim é 3. E 3 não é metade de 6? Então, a gente vai pegar esse valor da área, e dividir por 2. Área é 1.200. 1.200 por 2, 600. 600 metros quadrados, porque estamos trabalhando com área. Muito bem, quem conseguiu resolver e chegou nesse resultado, acertou, tá correto. Agora vamos para a nossa próxima questão. Nossa terceira questão diz o seguinte: o perímetro de um polígono é obtido através da soma de todas as medidas dos seus lados. O perímetro do polígono da figura a seguir é, muito bem, como eu já falei, o perímetro é a soma, né, dos lados de uma figura plana. Então a gente vai aqui desenhar esse triângulo. Colocar aqui os dados, né? Esse lado é de x, esse outro lado x mais 1 e a base 2x mais 4. O perímetro é a soma dos lados e a gente tem as medidas desses lados, né? Esse lado é x mais 1, esse lado aqui que é a nossa base 2x mais 4 e esse lado aqui o x. Então vamos fazer, o perímetro vai ser igual a x mais 1 mais x mais 2x mais 4, certo? Só coloquei em parênteses para vocês perceberem que são os lados, né, sendo somados. P vai ser, eu vou só tirar agora dos parênteses, x mais 1 mais x mais 2x mais 4. Agora vamos juntar, né, colocar eles mais perto, os que tem a incógnita x e depois os termos independentes. Então fica x mais 2x mais 1 mais 4. Perímetro é igual a x mais x. Ah, Kalene, como é que eu sei? X mais x. Como é que eu vou somar duas letras? X mais x. É assim. A gente tem aqui o número 1 e o número 1 subtendido. É 1x mais 1x. Ou seja, o coeficiente é 1 aqui e aqui 1. Então eu vou somar os coeficientes. Fica 1 mais 1, 2. E o x, que é a parte literal, eu apenas repito. Ou seja, x mais x é 2x. A mesma coisa agora que a gente vai somar. Ó, x mais x, 2x, mais 2x, mais 1 mais 4. 2x mais 2x, mesma coisa. 2 com 2, que são os coeficientes? 4.
x, e x a gente repete, então fica 2x mais 2x, 4x. Então, resolvendo aqui, temos 2x mais 2x, 4x, mais 1 mais 4, 5. Logo, o perímetro desse polígono que a gente estava procurando é 4x mais 5. Quem respondeu a alternativa D, acertou. Certo? Vocês estão entendendo? Espero que sim. Vamos para a próxima questãozinha. Vou ler aqui o texto. Rodrigo recebeu em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Rodrigo gastará quantos metros de tela? Vamos desenhar aqui essa área aqui retangular, né? Não, deixa eu usar esse outro pincel aqui. Aí a gente tem aqui o portão, certo? Aqui, ó, mede 2 metros. Aí aqui o restante mede 25 metros. E aqui mede 40 metros. Aqui tem um detalhe que a gente tem que observar. Onde tem um portão, ele não vai utilizar, ele não vai cercar, né? Ele não vai utilizar a tela. Então a gente não pode somar aqui esse valor do portão, certo? Mas a gente tem que ver. Eu tenho aqui é 2 metros e aqui é 25. Então, ao todo, aqui seria 27 metros. Ou seja, o lado oposto aqui, né, é 27, porque uma área retangular é um retângulo, ou seja, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Logo, esse lado aqui vai medir 27 metros. E como eu falei, esse lado não é igual a esse outro aqui, então vai ser 40 metros. Pois bem, ele quer o perímetro dessa área retangular para poder fazer, né, a tela. Então, a gente vai somar 27 mais 40 mais 40 mais... Lembrando que a área que tem um portão, eu não vou passar a tela. Então, eu não posso somar esses 2 metros. Eu vou somar só os 25 restantes. Mais 25. Ou seja, meu perímetro é 27 com 40, 67. Mais 40 com 25, 65. Concordam? Perímetro é 67 mais 65. Quem disse 132? Acertou. 132 metros. O perímetro que a gente estava procurando é 132 metros, ou seja, alternativa B. Quem respondeu a alternativa B, acertou. Muito bem. Agora é a nossa quinta e última questão, certo? Praticando matemática. Na figura 3 quadrados, a área do quadrado 1 ele mede 16 centímetros e a área do quadrado 2 mede 25 centímetros ao quadrado. A área do terceiro quadrado, quanto é? Ele está perguntando quanto equivale, né, a área do terceiro quadrado. Muito bem. Quadrado, né, uma figura geométrica que possui 4 lados, todos os lados são iguais. Então, e a área? Vocês sabem dizer a fórmula? Como é que eu calculo a área de um quadrado? Isso aí. Quem respondeu que a área do quadrado é L ao quadrado, então acertou. Muito bem. Então vamos aqui primeiro anotar as informações que a questão dá, certo? Temos aqui um quadrado não perfeito. Lembrando que é só a representação do quadrado. Aqui é o quadrado 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Vamos anotar as informações. O quadrado 1,
ele fala que a área dele, vou escrever assim, área 1, é 16 centímetros quadrados. 16 centímetros quadrados. A área 2 é 25 centímetros quadrados. E a área 3 é o que ele pede. Ou seja, a gente não sabe ainda. Muito bem. Como eu já falei, a área de um quadrado a gente calcula como? A gente faz A igual ao L ao quadrado. Só que aqui, ele já dá a área e a gente tem que descobrir o lado. Então, vamos fazer o processo substituindo aqui na fórmula, né? A fórmula geral é A igual a L ao quadrado. Vamos descobrir primeiro esse lado aqui, o quadrado 1, e depois o lado do quadrado 2. Esse lado aqui, o lado 1, lado 2. A área é quanto? O primeiro é 16. A área total é 16. E o L continua no quadrado, o L1. Só invertendo aqui, L1 ao quadrado é igual a 16. L ao quadrado, né? A gente repete o L1. E o que está ao quadrado vai como raiz quadrada. Fica raiz quadrada 16. L1 é igual a raiz quadrada 16 é isso aí, 4. Quem respondeu 4 acertou. L1 é 4. Agora vamos para L2. A área é 25 centímetros quadrados, igual a L2 ao quadrado. Lembrando que L1 e L2 são para a gente ter a noção de qual quadrado ele pertence, o valor do lado, certo? Então, invertendo aqui, L2 ao quadrado é igual a 25. O L2 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 25. L2 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25, né? Se eu tenho 5 ao quadrado, que é potência, é 25. Então, a raiz de 25 é 5, né? Porque elas são contrárias. Muito bem, eu descobri L1 e L2. Vocês concordam comigo que o valor do L1, deixa eu fazer de preto, ó, o lado aqui, ó, L1, somado aqui, ó, com L2, ó, aqui mede 4 centímetros e aqui mede 5 centímetros. Ou seja, o lado total do quadrado 3 vai ser 9. 4 mais 5, 9. Então agora fica fácil a gente descobrir a área do quadrado 3. Vai ser área 3 igual. O lado que a gente descobriu é quanto? 9. Muito bem, porque 4 mais 5 é 9. 9 ao quadrado. A área 3 é igual a 9 ao quadrado. É 9 vezes 9. Não é 2 vezes 9. É 9 vezes 9. É ele multiplicando ele mesmo. Ou seja, a área do triângulo 3 é 81. 81 o quê? Centímetros quadrados, que a gente está trabalhando com área, certo? Logo, a gente acabou de descobrir que a área do quadrado 3 mede, né, equivale a 81 centímetros quadrados. Quem marcou a alternativa D acertou, né? Está correto. Pois bem, sobre os escritores de D12 e D13 eram essas questõezinhas. Espero que vocês tenham gostado, né? E entendido e absorvido o máximo de conteúdo. Obrigada. Olá pessoal, professor David aqui. Vamos dar início aí o nosso material que a gente preparou para vocês nessa aula. Vou trabalhar com vocês os descritores, como está aparecendo aqui no cantinho da tela, os descritores D3 e D8. Vamos abordar um pouco um estudo sobre ângulos, certo? Abordando aí a questão de ângulos e alguns polígonos, e a gente vai trabalhar aí algumas questões com vocês. Na primeira questão aí que está aparecendo na tela de vocês, ela diz o seguinte: observe o triângulo EFG abaixo, retângulo em F. Então, se esse triângulo é retângulo no vértice F, ele está dizendo que esse triângulo aí, né, no vértice F, ele tem um ângulo igual a 90 graus. Vou desenhar aqui para vocês o triângulo para a gente fazer essa abordagem melhor. Vértice vértice F e aqui o vértice G. O ângulo externo a ele aqui, 120 graus.
Temos aqui o ângulo F de 90 graus e temos aqui um ângulo E chamado de X. Olha o que a minha questão pede. Ela pede quanto mede o ângulo X desse triângulo. Primeira coisa que eu devo lembrar, eu devo observar que a soma do ângulo interno mais o ângulo externo desse triângulo aqui é exatamente igual a 180 graus. Então, vou chamar esse meu ângulo interno aqui de Y para me descobrir primeiro quem é esse ângulo Y para depois eu descobrir quem é o ângulo X. Veja só. Então, o que é que nós temos? Nós temos que Y mais 120 é igual a 180 graus. Isso é igual a um ângulo suplementar, onde a soma desses dois ângulos é 180. Então, cheguei em uma equação simples, né, do primeiro grau, onde antes da igualdade vai ficar a parte literal e após a igualdade vai ficar os termos independentes. Então, vamos lá. Aqui vai ficar y é igual. O 180 já está do outro lado da igualdade. Eu vou passar o 120 com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 120. Daí, eu resolvo. Y é igual a 180 menos 120. Encontro que esse ângulo y é igual a 60 graus. Muito bem. Mas só que o que a questão me pediu não foi o ângulo y, ela me pediu o ângulo x. Para isso, eu preciso lembrar de uma definição, de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, vamos lá. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, temos. Muito bem. Então, vamos somar todos esses ângulos. O ângulo x, fazer aqui de outra cor, mais o ângulo y, mais esse ângulo do vértice F aqui, que ele mede 90 graus. Tudo isso igual a 180 graus. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Eu já descobri quem é o valor de y. Y é quanto? Exatamente. Quem respondeu 60, acertou. Acabei de descobrir o valor de y, 60. Então, vamos lá. Substituindo aqui na minha equação, teremos x, que eu ainda não conheço, 60 mais 90 igual a 180 graus. E agora, professor, o que eu faço? Vou resolver aqui, ó. Vou reduzir mais ainda essa equação. Então, vai ficar x, vai ficar x mais 60 mais 90, 150. Tudo isso igual a 180. E agora, o que eu faço? Vou isolar a minha variável, vou isolar a minha letra. Isolando aqui a minha letra, nós teremos x igual. Quem está do outro lado da igualdade? Isso, 180. Então, vai ficar 180. O 150 está antes da igualdade. Sempre que eu mudo um termo de membro, ele troca-se o sinal. Então, o 150 passa negativo. Então, x é igual. Subtraindo 180 de 150, encontro que o ângulo x é igual a 30 graus. Então, você iria marcar aí a alternativa A. Vai acompanhando comigo, beleza? Deu para entender, turma? Muito bem. Qualquer coisa, vai resolvendo aí, tirando todas as dúvidas de acordo com o nosso vídeo aqui. Ok? Vamos para a próxima. Veja só. A questão diz o seguinte: observe o triângulo abaixo. Tenho aí esse triângulo, vou desenhar aqui para ficar melhor para a gente. Quem são os vértices? Ele não deu os vértices, né? Tudo bem, sem problemas. Mas ele disse que esse ângulozinho do topo aqui é igual a x mais 10 graus.
x mais 10 graus. O ângulozinho aqui da base, x. E o ângulo externo aqui é 110 graus. Muito bem. 110 graus. O que ele pede na questão? Descubra o valor de x. Eu quero saber quem é esse ângulo x aqui, ó. Procedimento análogo que a gente fez na questão anterior. Preciso lembrar de uma definição, que a soma do ângulo externo mais o ângulo interno dá exatamente um ângulo suplementar. Ou seja, um ângulo suplementar é que a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus. Sabendo disso, vou chamar esse ângulo aqui interno de Z, vamos chamar uma letra diferente, vou chamar de Z. Chamando esse ângulozinho de Z, o que nós teremos? Vamos descobrir quem é o ângulo Z. Eu sei que o ângulo Z mais 110 graus é igual a quanto, turma? Exatamente. Quem disse 180 acertou. Z mais 110, isso é igual a 180 graus. O que a gente tem? Uma equaçãozinha simples aí do primeiro grau. O que eu faço? Isso. Isolar a variável. Quem é a variável? A variável é a letra em que eu não conheço. Então, quem é a letra nesse caso aí? A variável Z. Então, vou isolar o Z. O 180 está após a igualdade. Muito bem. E vou passar o mais 110 para depois da igualdade com o sinal trocado. Não esquece de fazer a troca de sinais quando você alterar o membro da equação. Então, 110 está positivo, ele vai passar negativo. E aí você resolve a equaçãozinha aqui, ó, a operação. Z é igual a 180 menos 110, enquanto que o ângulo Z, esse ângulo interno aqui, ele é igual a 70 graus. E aí, essa é a resposta? Não, né? Nem tem nas alternativas aí. Mas às vezes tem aquela casca de banana que a metade do cálculo aparece na alternativa. E aí você tem que ficar ligado para o que a questão está lhe pedindo. Ela não pede o valor do ângulo Z, ela me pede o valor do ângulo X. E aí, o que eu vou fazer? Procedimento análogo que a gente fez. Eu sei que esse ângulo mais esse é igual a quanto? 180 graus. Então, vamos lá. Sabendo que a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, temos. O que nós temos? Nós temos que x mais 10 mais x mais z. Quem é z? 70. Acabei de descobrir. Tudo isso é igual a quanto? 180 graus. O que nós faremos? Vamos reduzir essa equação. Vou colocar, para facilitar, vou colocar quem tem letra próximo de quem tem letra, quem tem número próximo de quem tem número. Isso é um procedimento que facilita na hora de você calcular. Ah, professor David, eu gosto de fazer os cálculos diretos, sem nenhum problema. Só que cálculos diretos você precisa de um pouco mais de atenção. Quem tem dificuldade, eu indico que você faça o procedimento passo a passo para chegar na solução sem erro. Então vamos lá. X mais 10 mais 70, tudo isso igual a 180 graus. E agora, vou adicionar letra com letra e número com número, termo independente com termo independente. X mais x, 2x. Eu tenho uma técnicazinha para vocês que a gente vê que nossos alunos ele tem muita dificuldade de somar um x com outro x. Aí você diz assim, às vezes, x ao quadrado. Olha a técnica. Se liga. Quando eu tiver x, nós teremos uma técnicazinha que, quando eu tenho x, está subentendido que antes desse x eu tenho qual valor? Número 1. Mas só que ele não aparece, ele está subentendido. Então aqui é como se tivesse um x e aqui um x. O que eu faço? Monômio. Definiçãozinha aí lá do 8º ano, né, que a gente tem que lembrar. Eu somo
coeficiente com coeficiente e repito a parte literal. 1 mais 1, 2. Quem é a parte literal? X, 2x. Se você tiver dificuldade de visualizar, indico que você faça isso. 70 mais 10. Quem disse 80, acertou. 80, tudo isso igual a 180. O que nós vamos fazer aqui agora? O intuito é isolar a parte literal e deixar quem tem números, termos independentes, depois da igualdade. Então, teremos 2x igual a 180. Ops, o 80 está positivo. Como é que ele passa? Positivo? Não, ele passa negativo. Ele passa com um sinal trocado. E agora, o que eu faço? 2x igual. 2x igual. 180 menos 80. 100. E agora? Eu achei que 2x é igual a 100, mas eu quero o valor de quanto x? De 1x. Então, eu preciso isolar essa variável. Para me isolar essa variável, o que eu tenho que fazer? Deixar ela sozinha. Ô, professor, é claro, né? Muito bem, mas como é que eu faço isso? Veja só. X é igual. O 100 está do outro lado da igualdade. Repito. E o 2? Olha, outro procedimento que a gente tem que relembrar. Muitas vezes a gente diz só assim, né? Quando o professor está explicando. Está multiplicando, passa dividindo. Mas você sabe por que passa dividindo? Qual o contrário da multiplicação? Divisão. Então, procedimento inverso. Se ele está multiplicando, eu passo com o procedimento inverso da multiplicação. Quem é? A divisão. Então, vamos lá. O 2 estava multiplicando x, ele vai passar dividindo quem? O 100. Então, eu encontro que x é igual a 50 graus. 50 graus. Muito bem. A questão pede isso? Sim. Qual a alternativa correta? Letra D. Então, quem marcou letra D, acertou. Até aqui está dando para entender, espero que vocês estejam compreendendo. Estou falando devagarzinho, eu falo um pouquinho rápido, mas vai dando certo. Beleza? Vamos para a próxima. Não deixe de anotar os cálculos aí no cantinho da sua folha, se você tiver o material, para que você possa depois dar aquela velha revisadazinha no material, beleza? Vou desenhar para vocês a figura e aí a gente lê a questão direitinho para poder solucionar. Temos aí uma figura com 4 lados, chamada de quadrilátero, onde os seus vértices são, vou colocar com uma cor diferente para poder destacar para vocês, o vértice I, vértice F, G e o vértice H. E meu G é muito parecido com 6. Meus alunos, quando eu estou copiando, eles... Professor, ajeita esse G. Agora, e é 3 vezes para poder conseguir ajeitar esse G. Muito bem. Veja só, agora a gente vai identificar aí os ângulos, né? O ângulo lá do vértice I é x mais 28. Coloca ele aqui para vocês. X mais 28 graus. Tendo parêntese, né? Vou colocar o parênteses aqui. Tenho que o vértice F é x mais 7. X mais 7. Vai ficar um pouquinho pequeno, mas dá certo. O ângulo G, poxa, o ângulo G tem um negocinho ali. O que é aquilo? Ele tem um quadradinho com um pontinho. Definiçãozinha que a gente começa a estudar lá no 6º ano. Característica de um ângulo de quantos graus? Acertou, quem disse 90. 90 graus. E eu tenho aqui o ângulo H, que é um ângulo de x menos 5 graus. Muito bem, vamos ler o que a questão diz. Quando nós temos uma situação, problema, você vê o que a questão lhe dá, depois você vai visualizar o que a questão quer. Então é algo que requer muito sua atenção. Então bora lá, veja só. A questão diz o seguinte: o polígono desenhado abaixo é um quadrilátero. Ele afirmou que é uma figura que possui 4 lados. Nesse polígono aí nós temos os vértices I, F, G e o vértice H. E dentro desse polígono tem alguns ângulos internos. E olha o que ele pede. Quanto mede o menor ângulo desse quadrilátero? Então, para me descobrir quanto é que mede o menor ângulo desse quadrilátero, eu preciso primeiro descobrir quanto equivale a soma dos ângulos internos desse polígono. E para isso,
nós vamos aplicar uma formulazinha, que é a fórmula do SI, que é a fórmula da soma dos ângulos internos, que diz o seguinte: SI é igual a x menos 2 vezes 180 graus. Onde o valor de... Perdão, x não, n. Onde o valor de n é exatamente o número de lados que possui o meu polígono. Então, vamos lá. SI é igual. Quantos lados possui esse polígono? Exatamente 4 lados. Menos 2 vezes 180. Opa, tem uma expressãozinha numérica aqui. O que eu resolvo primeiro na expressão numérica? Exatamente, resolvo primeiro o parêntese. Vocês estão vendo o tanto de conteúdo que a gente já estudou aí nas séries anteriores e que a gente está necessitando agora. A matemática é aquela velha bola de neve que eu costumo dizer aos meus alunos, que a gente tem que ir aprendendo para poder ir acumulando, para poder você ir aprendendo, para que aquela bola de neve, quando chegar no nono ano, ela não passe por cima de você, você que domine ela. Então, por isso que a gente tem que aprender gradualmente cada material que o professor de matemática passa para vocês. Então, 4 menos 2, 2 vezes 180. SI é igual, 2 vezes 180, 360. Professor, explique aí, por favor, o que foi que o senhor encontrou. Veja só o que eu encontrei. Eu encontrei que a soma dos ângulos internos dessa figura, esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse, isso é igual a quanto? 360 graus. Para isso, eu preciso descobrir quem é o ângulo X, para mim descobrir depois qual é o menor desses ângulos. Vamos lá, o procedimento é um pouquinho mais extenso, mas dá certo. Vamos pegar todos esses ângulos e igualar a 360. Então, vai ficar da seguinte forma: x menos 5 mais x mais 28 mais x mais 7 mais 90 graus, tudo isso igual a 360 graus. Vamos conferir se a gente não esqueceu nada. X menos 2 mais x mais 28 mais x mais 7 mais 90 graus. Tudo isso igual a 360. Eu sei que a soma de todos esses ângulos aqui, ó, dá igual a quanto? 360. Só que eu não sei quanto é que vale cada um deles. E é isso que eu preciso descobrir. Então vamos lá. Vou organizar aqui a técnicazinha que eu expliquei para vocês. Letra, próximo à letra, para mim fazer a operação. E termos independentes, números que não possuem letra, com termos independentes. Então veja só. Vai ficar x mais x mais x. Ainda tem algum x? Não, tem não. Menos 5, menos 5, mais 28, mais 7, mais 90. Tudo isso igual a quanto? 180? Não, igual a 360. Tudo isso igual a 360. Então vamos lá, conferir. Sempre é importante você conferir para não esquecer nada. X, x, x. Menos 5, mais 28, mais 7, mais 90. Quando você tem alguma coisa mais extensa e interessante que você confira para poder você não perder o cálculo por um deslize. Então veja só. X mais x mais x. Mesma ideia que eu expliquei para vocês. Vou pegar, eu tenho um x, somando um x, somando um x. 1 mais 1, 3, né? 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Quem é a variável? X, 3x. Muito bem. Vou resolver agora aqui, ó. Menos 5 mais 28. Números inteiros, ó. Eu tenho sinais diferentes. O que eu faço? Sinais diferentes na subtração e na adição, né? Na adição algébrica. Repito, subtraio e conservo o sinal do número maior. Quem é o número maior? 28. Quem é o sinal? Mais. 28 menos 5, 23. Então, mais 23, mais 7, mais 90, igual a 360. Vou fazer passo a passo. Então, vamos lá. 3x mais 23 mais 7.
30 mais 90 igual a 360. E agora? Dá para reduzir mais. 3x mais 30 mais 90. É só vocês... Olha a dicasinha, ó. 9 mais 3, 12. Acrescenta o quê? O zero. Igual a 360. E agora? Exatamente. Letra, primeiro membro. Termos independentes no segundo membro. 3x é igual a 360 menos 120. 3x é igual a 360 menos 120. 240, né? Só que eu achei, para 3x é 240. Eu quero para quanto x? Um único x. Mesma ideia. Repito, conservo a variável x. Então, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. 240 dividido para 3, x igual a 80. Então, encontrei que o valor de x é 80 graus. Porém, o que é que eu quero? Eu quero encontrar quem é o menor ângulo. Para mim descobrir quem é o menor ângulo, eu preciso descobrir quem são esses ângulos. E aí eu vou substituir o valor de x em cada um desses ângulos. Então, vamos lá. X, vou pegar cada um deles e vou substituir o valor de x. X menos 80, x menos 5. O x ele é 80. 80 menos 5, 75 graus. Vamos pegar o próximo. X mais 28. Quem é x? 80 mais 28. 108 graus. Vamos pegar agora o próximo ângulo. X mais 7. Quem é o valor de x? 80. 80 mais 7, 87. Só que eu já tenho um ângulo aqui que eu já conheço. 90 graus. E agora você vai observar. Eu encontrei os 4 ângulos que eu estava procurando. 75, 108, 87 e 90 graus. Observando aí quem é o menor desses 4 ângulos. Encontro que esse daqui é o menor ângulo. Qual a alternativa? Letra B. Então a letra B é a alternativa correta. Ok? Tudo bem até aqui? Essa daqui é uma questão que requeria um pouquinho mais de raciocínio, né? Você teria que lembrar aí a questão da soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Se você não souber, você tem que fazer esse procedimento. Lembrar aí do conceito, né, das equações, uma equação um pouco extensa. E depois substituir o valor que você encontrou na equação para encontrar cada um dos ângulos e ter a percepção de que quem é o menor desses ângulos. Beleza? Vamos para a próxima. Olha o que diz essa daí. É uma situaçãozinha problema. Vamos observar bem. Um arquiteto deseja construir um mosaico de ladrilhos. Ele escolheu um modelo de ladrilho com formato de um pentágono regular. Olha a informação aí, é extremamente importante. Preciso saber o que é um pentágono e extremamente o que é um pentágono regular. Continuando. Porém, devido à medida dos ângulos internos desse pentágono, ele precisou de ladrilhos de outros formatos para compor esse mosaico. A medida do ângulo interno do ladrilho de formato pentagonal regular é... Vou desenhar aqui para vocês mais ou menos um pentágono. Não vai ser um pentágono. Não vai ser um regular, mas vai ser parecido a representação, né? Que é quase impossível representar um pentágono regular utilizando sua caneta sem medir os ângulos. Muito bem. Então, olha o que eu preciso observar. Eu preciso saber que um pentágono regular, ele possui todos os seus ângulos congruentes e todos os seus lados congruentes. Então, quando eu estou falando de um polígono regular, ele possui lados e ângulos congruentes. Ou seja, todos os lados iguais e todos os ângulos internos também iguais. E ele quer saber qual é o valor do ângulo interno. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto é que mede
Eu vou descobrir primeiro quanto é que mede a soma de todos os ângulos de um pentágono regular. E para isso eu vou utilizar a formulazinha do SI novamente. SI é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Eu sei que o n é o número de lados da minha figura. Quem é n? 5. Então, 5 menos 2 vezes 180. Então, o que nós vamos ter? SI é igual a 5 menos 2, 3. 3 vezes 80, 180. SI é igual a 540 graus. Só que a minha questão, ela não pede qual é a soma dos ângulos internos dessa figura. A minha questão pede quanto é que mede cada ângulo desse meu pentágono regular. Então, para isso, eu vou aplicar mais uma fórmula, que é a fórmula do AI. A fórmula do AI é a medida dos ângulos internos de um polígono regular, que é essa daqui a fórmula. AI é igual a SI sobre N. Quem é o AI? A soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Então, vamos substituir. Nem mudei a cor, né, para visualizar melhor. AI é igual. Quem é SI? Acabei de encontrar, ó, 540. Tudo isso dividido por N. Oxe, quem é N? Número de lados, 5. AI é igual a 540 dividido para 5. Encontro que o valor do AI é 108. Então, alternativa A. O que foi que nós fizemos? Que procedimento foi que nós fizemos aqui? Descobrimos quanto é que mede cada ângulo desse meu polígono aqui. Então, cada ângulo mede quanto? 108 graus. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem? Vamos para a próxima. Temos aí nessa questão uma coisa que a gente gosta muito de comer. Você gostei, né? Eu gosto demais. Pizza, né? Uma figura geométrica. Então, olha o que diz a questão. A figura abaixo representa uma embalagem de pizza que tem forma de um octógono. Agora eu preciso saber o que é um octógono. É uma figura que possui 8 lados. Então, o valor de n é igual a quanto? 8. Não vou desenhar essa figura. N igual a 8. Olha o que é que ele pede. Nessa embalagem, qual é a medida do ângulo alfa? Vocês podem perceber aí no cantinho da tela de vocês que no cantinho está aparecendo um ângulozinho aí, ó. Está sendo representado um ângulozinho e ele quer saber quanto é que mede esse ângulo aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir, primeiro, que a medida dos ângulos internos de um octógono é igual a 1080 graus. Para isso, como é que eu descubro isso? Apresentando a mesma formulazinha do SI. Para mim, depois, descobrir quanto é que mede o AI, que é exatamente o valor do ângulozinho aí, exatamente o valor do ângulozinho que está aparecendo aí na telinha de vocês, o ângulo alfa. Então, veja só, o AI é igual a SI sobre N. Então, o que nós temos? Se você fizer aquela formulazinha lá, né, do SI é igual a N menos 2 vezes 180, aplicando aí o procedimento, 8 menos 2 vezes 180, SI é igual a 6 vezes 180, você vai encontrar que o SI é 1080, soma dos ângulos internos de um octógono, 1080. Depois voltamos e aplicamos o AI. Por quê? Porque se você observar, nessa figura aí, esse octógono ele é regular, ou seja, todos esses ângulos são congruentes. Polígono regular, todos os lados e todos os ângulos são congruentes. Então veja só, AI é igual. Quem é o SI? 1080. Quem é o valor de N? 8 octógono. E aí é só você dividir. Se você dividir 1080 para 8, você vai encontrar que o AI é igual a 135 graus. E é isso que a questão está me pedindo? Exatamente. O AI ele é exatamente
o ângulo alfa. Ele é exatamente esse ângulozinho aí que você está procurando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bonito, né, meu polígono? Diga que sim. Então, o ângulo alfa é esse ângulozinho que está aparecendo aí, ó. Ele quer saber quanto é que mede esse ângulo. E eu descobri que cada ângulo desse meu polígono aqui mede quanto? 135 graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Beleza? Então, pessoal, era isso. Espero que tenha ficado compreendido. Foi muito bom estar com vocês, mesmo que de forma remota. Espero muito ter contribuído com vocês aí nesse momento, desse aulão. Estamos saindo aí de um momento de pandemia, algo muito difícil, a gente passou muito tempo em casa, estamos retornando às nossas atividades agora. E a gente sabe de toda a defasagem que o ensino remoto ele nos trouxe, Mas estamos juntos, toda a equipe de professores de vocês, coordenação, todo mundo junto, em busca de sempre trazer um novo aprendizado para vocês. Então foi um prazer imenso, estar contribuindo com vocês. E eu deixei uma frasinha na telinha para vocês, diz o seguinte: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dias após dias. Então, o sucesso vem após muito esforço que a gente vem trabalhando, a gente vem acumulando um dia após o outro, O sucesso de um ser humano, ele jamais vai cair do céu e vai vir de uma hora para outra. Às vezes cai, Mega Sena, alguma coisa desse tipo, mas pelos estudos é um esforço em que você vem, juntando aí dia após dia. Então era isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Forte abraço e até a próxima. Valeu!